Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a Lojas Renner, código na bolsa LRN3. E para quem não sabe o que é a Lojas Renner, eu acredito que a maioria sabe o que é, mas enfim. A Lojas Renner é uma loja de varejo, mais especializada em roupas, mas também vende outras coisas como perfumes, acessórios, calçados, enfim. É um varejo de vestuário, né? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui vestidos, croppeds, blazers, camisa, bermuda, calça, esportivo, suéter, roupa infantil, maquiagem, perfume, várias coisas aqui, né? Enfim, não tem muito o que eu explicar sobre a empresa porque é fácil de entender, né? É uma operação simples, né? A empresa ganha dinheiro vendendo essas coisas de consumo de varejo, né? Roupas, perfumes, maquiagem, esse tipo de coisa. Vamos já direto aos números da Renner, para interpretar como que está a situação financeira da Renner, né? Que é o mais importante, né? A gente sempre quando vai investir, a gente tem que saber bem onde a gente está botando o nosso dinheiro, né? Porque a bolsa não é um cassino, né? A bolsa é um lugar onde a gente tenta visar construir um patrimônio para o longo prazo, etc e tal. Então é importante que a gente saiba o que a gente está fazendo, né? Não comprar uma ação porque simplesmente a gente acha que vai subir, ponto final. Não. A gente tem que comprar uma ação baseado na análise, baseado no valuation, baseado em como está a situação financeira da empresa, para justificar esse investimento, né? Para não correr risco desnecessariamente. Mas enfim, não vou me enrolar mais, dito isso, vamos direto para os números. Aqui a gente pode ver que o valor de mercado da Renner é de 13 bilhões e meio, arredondando. É uma empresa grande já, madura, né? Não é nenhuma small cap ou algo do tipo. Aqui indicadores de valuation, a gente vê que o preço-lucro está em 14,5, preço sobre o valor patrimonial em 1,38. Dividendo de 5,3%. Aqui a gente vê que tem uma margem líquida de 7% ao ano. Para uma empresa de varejo, na minha opinião, isso aqui é uma margem bem boa. Para o setor de varejo, que é característico de ter margens baixas, né? Aqui indicadores de rentabilidade ROIC em 18,4% e ROI em 9,5%. Também eu acho que esses indicadores de rentabilidade aqui são muito maiores do que a média do setor de varejo. Então, das empresas de varejo, é uma das que tem melhores margens e melhores rentabilidades, né? Então, a gente vê que ela se destaca entre outras empresas do varejo por causa disso. Enfim, a gente vê aqui que a empresa tem 3 bilhões e 273 milhões de dinheiro em caixa e tem uma dívida bruta de 2 bilhões e 160 milhões de reais. Ou seja, a empresa tem uma dívida líquida negativa em 1 bilhão 112 milhões. Ou seja, a empresa paga todas as dívidas e ainda sobra tudo isso aqui. Então a empresa está numa situação financeira muito boa, né? Não tem nenhum problema de endividamento, nem nada do tipo. Vamos agora olhar os números do balanço. A gente vê aqui agora que nos últimos 12 meses a empresa teve uma receita de 13 bilhões e 390 milhões e um lucro líquido de 931 milhões. Já aqui no último trimestre de setembro, final de setembro, a empresa teve uma receita de 3 bilhões e 97 milhões e um lucro de 172 milhões. Então a gente vê que esse lucro ficou um pouco abaixo do esperado, né? Que se a gente for fazer uma continha rápida aqui, ó, a gente vê, a gente vê aqui, por exemplo, vamos arredondar para 173. 173 vezes 4. Então a gente vê que
enfim, se esse resultado se repetir 4 vezes, né, vai ter um lucro anual de 692 milhões, sendo que nos últimos 12 meses o lucro foi de 931 milhões. Então a gente vê que, agora se a gente for fazer um cálculo aqui, 931 divididos por 4. Então, assim, para a empresa manter a mesma lucratividade, né, o mesmo nível de lucro que ela teve ano passado, era para ela ter lucrado esse trimestre 232 milhões. E ela lucrou só 172 milhões. Não foi um resultado muito ruim, assim, mas eu acho que é um resultado meio xoxo, vamos dizer assim. É um resultado um pouquinho abaixo do esperado, né? Mas nada de muito grave também. Enfim, vamos analisar agora os dados do balanço patrimonial. A gente vê aqui os ativos subindo ano após ano. Dívida numa situação bem tranquila. Patrimônio subindo ano após ano. Receita também subindo ano após ano. Aqui no período da pandemia que teve, né, uma queda das vendas por causa da quarentena e tal, mas a partir de 2021 já voltou, né, a receita a subir. Agora a gente pode ver aqui no EBIT, né, como ele caiu, né, no ano de 2020, uma drástica queda. Enfim, todas as empresas de varejo sofreram bastante na época da pandemia, né? E a gente vê aqui uma tendência de alta dos lucros, apesar de que aqui, se a gente for ver o trimestre isolado, a gente vê, né, que aqui em 2020, 2021 a empresa não escapou, né? Teve prejuízo porque realmente com loja fechada na pandemia é difícil dar lucro, né? Então, mas a gente vê aqui que tem uma tendência de altos lucros, né? Óbvio, tem oscilações ao longo do tempo, mas uma tendência de alta, né? Apesar de que ultimamente vem caindo os lucros. Enfim, vamos dar uma olhada agora por último na cotação da empresa. Aqui. Ela deu uma boa subida no último mês, subiu quase 12%. Aqui a gente já vê que ela deu uma boa queda de um ano para cá, né, de 40%. Agora com os juros altos aí, tá uma situação mais difícil, né, para as varejistas, elas acabam sofrendo mais. Então a gente vê aqui, né, que a empresa teve uma queda bem expressiva, né, chegou a cair quase 50%. Nos últimos 5 anos também não teve resultados muito expressivos, né? Enfim. No longo prazo a gente vê que as ações da Renner não foram um bom negócio, né? Evidentemente. E, enfim, para concluir o vídeo, uma opinião pessoal, eu acho assim, das empresas de varejo, eu acho a melhor, sendo bem sincero. Eu acho a mais rentável, a mais lucrativa, a que tem o endividamento mais tranquilo, paga dividendo inclusive, o que é uma raridade no varejo. Enfim, a única coisa que não me agrada é esse valuation aqui, que eu acho um pouco supervalorizado, mas é um ponto de vista pessoal. E o setor, não tem o que fazer. O setor de varejo é um setor frágil, é um setor mais arriscado do que o normal, é um setor que, quando a economia sofre junto também. Então, assim, é um setor que, sendo bem sincero, eu não gosto muito. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma ação de varejista na minha carteira. Mas, assim, sendo franco, se eu fosse ter uma ação de varejo na minha carteira, seria essa aqui, seria a Renner. Mas pelo fato do setor ser muito arriscado de varejo, muito frágil o setor, eu acho que
existem oportunidades melhores em outros setores.